Agora, eu vou te sugerir, Verinha, que agora já vai praticamente ser 8 horas. A gente comece bem Isso. no horário, porque o Marlon deve estar Tá. bastante cansado, e aí a gente aproveita para não atrasar, né? Quem sabe começamos agora, então, já 20 Tá, já horas. são Vamos 20 começar, então. horas. Pode ser, Marlon? Pode sim. Então, tá contigo, Vera. Então, tá. Vamos Podemos. lá. Então, gente, vamos serenando para a gente fazer uma oração antes da nossa atividade. Então, neste momento, vamos serenando a nossa alma, nosso coração, depois de um dia de trabalho, de estudo, de atividade. Agradecendo principalmente a oportunidade de estarmos aqui neste momento, com saúde, disposição e muita vontade de aprender. Aproveitar para pedir a presença dos nossos amigos espirituais, nossos mentores, presença de Jesus, que possa acompanhar o nosso palestrante, o Marlon, para que ele possa fazer uma exposição tranquila, serena, e que seja nessa apresentação muito bem acompanhado. Aproveitar também para agradecer, que a gente sabe que a agenda dele é bem cheia, a oportunidade que ele abriu um espaço na agenda para a nossa AME Pelotas. Agradecer principalmente por essa oportunidade. Então, que a gente vá serenando a alma, que a gente vá se reencontrando num clima de paz, de serenidade, para aproveitar então todos os ensinamentos do Marlon, que hoje veio gentilmente participar da nossa querida família Ame Pelotas. Que assim seja, graças a Deus. Então, Sérgio, vou deixar a critério do Sérgio, gente, para apresentar o Marlon, tá? Uhum. E a gente daí começa no horário. Bom, gente, inicialmente eu quero agradecer muito a presença do Marlon, né? O Marlon é um cara hiper ocupado, né? Cada vez mais ocupado, e gentilmente abriu uma brecha aqui para poder estar aqui conosco na M Pelotas. A Vera, que estava falando antes, o Marlon é a nossa presidente da M Pelotas, tá? Nosso grupo é constituído basicamente por médicos e psicólogos, principalmente, enfermeiros, né, todos os profissionais da saúde aqui. Tem gente de Pelotas, tem gente de Pernambuco, que é o caso da Isabela, Caruaru. Tem também a gente, eu não sei se a Sidéria vai para entrar aí, ela é de Cascavel, né? Então tem um grupo que online se multiplicou além dos limites aí da nossa cidade. É um grupo de estudos, é um grupo de afinidade, né? Pedir para os demais de desligarem os microfones. Eu vejo que tem alguns que estão com os microfones ligados, tá? E depois, quando a gente for abrir para conversar, cada um vai abrindo o seu e falando, tá? Eu combinei com o Marlon e com a Vera, gente, de eu ir inicialmente apresentar aqui o Marlon, vou deixar um espaço para o Marlon apresentar o que ele achar necessário dentro dessa proposta de hoje, e depois a gente transformar isso num diálogo, né, num questionamento, numa reflexão, num bate-bola, enfim, como são os encontros aqui na nossa MPLA. Então, assim, rapidamente, né, estamos com o Marlon é um psicólogo, professor, um psicólogo espírita. O Marlon é um companheiro espírita de longa data do nosso movimento, né? É um grande articulador, assim, dentro da área da psicologia, do pensamento espírita. Trabalha, assim, vou falar bem informalmente, viu, Marlon? Tu me corrige se eu der alguma gafe aqui. Mas ele é um estudioso da psicanálise, mas a ênfase dele é da psicologia junguiana, né? Ele é um junguiano, ele estuda muito a psicologia de Joana de Ângeles, né? Ele é um escritor, tem vários livros, já escreveu, inclusive, lançou um ontem em Porto Alegre, né? Qual é o seu valor? Não é uma isso já tinha escrito qual é o seu legado, agora qual é o seu valor. E ele atualmente está morando em Londres,
de vez em quando ele está em Londres, né, Marlon? Geralmente tem vários lugares, mas ele mora, está estudando sociologia lá, Marlon? É. Isso, isso. E faz muitos trabalhos na internet, né? O Marlon é desses companheiros do nosso movimento que não se intimidou em ficar falando uma linguagem repetitiva, então ele cria um trabalho reflexivo importante que nos abre para a gente poder ir além das questões que a gente tem estudado de forma comum assim no nosso ambiente. Então, Marlon, estás em casa, tá? É, vamos aproveitar aí esse momento contigo e a gente vai, a partir de agora, então, te ouvir, depois, em seguida, já, quando tu quiser, a gente já vai dialogando, tá? Ah, ficou a questão do vídeo, Sérgio, você passou, as pessoas falaram, a gente vai dar essa ênfase, como que, só para eu me Uhum. organizar. Sim, a ideia surgiu com assim, eu tive um desejo muito grande de conversar com o Marlon quando um dos vários vídeos interessantíssimos do Marlon, se chama Suportar, que eu encaminhei para o grupo todo. Acho que todo mundo assistiu esse vídeo do Suporta, né? Do Suportar. A gente pode passar aqui também, né? Que de repente eu não Não, sei se como você, só para saber se está no contexto, né, tá, para se as tá no pessoas contexto. têm noção e tudo, ótimo. Tá, Porque, na beleza. verdade, eu estava conversando com o Sérgio, né, que seria legal a gente poder conversar sobre qual é o pressuposto que está por trás de uma lógica de suportar, né, que hoje em dia, ah, eu acho que essas ênfases menos egóicas, elas têm aparecido bastante, né? Aquela Brené Brown, quando ela fala da gente conseguir entrar em contato com as nossas fragilidades, com vulnerabilidade. Hoje em dia, muitas pessoas estão conseguindo perceber que a gente viveu um discurso egóico muito grande, né? De você faz, você acontece, você se transforma, você é maravilhoso e você vai para o céu. E a gente sabe que isso não funciona e além de não funcionar, gera mais culpa, né? Então, ao mesmo tempo, essa loucura da procrastinação, ela vai ganhando muito volume, né? E a gente vai percebendo que a gente não é tão autônomo assim para conseguir fazer e acontecer na vida como a gente achava que era. E aí, quando eu estava conversando com o Sérgio, eu falei, quem sabe a gente pudesse conversar um pouco sobre os conceitos que eu acabo tendo em mente que estão por trás dessa ideia de por que que a gente precisa suportar algumas coisas, por que que a gente precisa tirar o pé do acelerador nessa lógica de transformação moral e entender, né? Eu acho que a gente ainda tem um desentendimento muito grande dentro da doutrina espírita do que seja transformação moral, né? A gente trabalha com, na maioria das vezes, a gente trabalha com transformações comportamentais. E a gente fez uma confusão entre o que é a questão comportamental e o que é a questão moral, e a gente colocou como se fosse uma coisa só. E aí, quando eu vejo isso na Igreja Católica, eu acho ok. Quando eu vejo isso na Igreja Evangélica, eu acho ok pelas interpretações que eles fazem. Mas quando eu vejo isso na doutrina espírita, isso me assusta, porque, no meu entendimento, isso não tem a ver com a proposta de transformação da doutrina espírita. E aí eu tenho trabalhado nesse sentido de divulgar essas ideias, né, de o que é a diferença entre uma transformação comportamental e uma transformação moral, que dá margem para o que a gente poderia chamar de uma transformação de dentro para fora, né? Não dá para dizer que existe uma de dentro para fora e uma de fora para dentro, porque o que a gente muda fora não muda dentro, né? Não existe essa loucura de mudar as coisas fora e mudar as coisas dentro, né? Não é quando eu paro de falar palavrão e quando eu paro de gritar que eu me transformo numa pessoa calma. Não existe isso dentro da doutrina espírita, né? Quando eu paro de falar palavrão e paro de gritar, eu só parei de falar palavrão e parei de gritar. Isso é uma mudança comportamental, né? E o que a psicanálise vai deixar muito claro já há mais de 100 anos é que a gente para com determinados comportamentos e o inconsciente responde a isso de uma maneira tão autoritária e agressiva como a conduta egóica
de querer eliminar esses comportamentos, porque foi uma conduta arbitrária, né? E o inconsciente responde nessa mesma moeda, e aí a gente está vivendo conflito e sem perceber que não existe essa lógica de transformação de fora para dentro, né? Então, eu acredito que há aí um desentendimento a respeito do que seja transformação moral, e eu vejo profissionais trabalhando nessa perspectiva muito superficial, né, onde mesmo pessoas que estudaram a psicanálise, ou que estudaram a psicologia analítica e que deveriam entender o que que são as psicologias profundas, na hora que vai para a prática, né, quando você tem lá um paciente, quando você está fazendo uma palestra, quando você está abordando o sujeito, a gente acaba correndo o risco de cair nas mudanças comportamentais, a gente acaba caindo em aconselhamentos, a gente acaba estimulando as pessoas a fazer mudanças rasas, porque é muito difícil a gente viver essa experiência da mudança profunda, né? E aí, muitas vezes, a gente, como profissional, se angustia, porque a gente também está preocupado em mostrar resultado para o paciente, a gente tem medo de não ser visto como competente, a gente tem medo de perder o paciente, a gente tem preocupações financeiras. Então, nessa ânsia, muitas vezes, de ter um resultado, ou de mostrar algo positivo, a gente vai para o raso, e aí esse raso é que realmente faz com que a gente perca o paciente, né? Porque os pacientes não procuram a gente para fazer mudanças comportamentais e adaptações de conduta, né? Então daí efetivamente a gente perde os pacientes porque a gente não conseguiu fazer um trabalho um pouco mais profundo. Então essa lógica de suportar que transforma as pessoas é uma lógica que já estava lá em Allan Kardec, né? E a questão que eu mais acho importante da gente trabalhar, que eu não sei o quanto vocês já tentaram para isso, quando ele traz a questão 919 do autodescobrimento, né? E Allan Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal? E a resposta que os espíritos dão é o autodescobrimento, né? Eles dizem: um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo, né? Uma inscrição que estava lá no templo de Apolo dos sete sábios, né? Não é nem de Sócrates essa colocação, é do início da fundação do pensamento ocidental, né? E aí as pessoas veem essa questão e elas não entendem também, porque não entenderam esses pressupostos, que Allan Kardec ele já tinha entendido que essa transformação que a gente vive aí é muito rasa. Ele já discutiu a diferença de comportamento e de moral, ele já discutiu a questão do conter os nossos impulsos, quando ele fala das paixões, ele já tinha passado por tudo isso. E aí ele chega na questão assim, tá, na hora que você descobre, então, que você é egoísta, na hora que você é invejoso, então você já sabe, né, de alguns aspectos sombrios que você não sabia. Como é que muda estas coisas? Como que transforma? Na hora que você percebe que você tem compulsões, na hora que você percebe que você tem um pensamento pessimista, na hora que você se pega em qualquer uma destas questões comportamentais, como que muda? E a resposta que os espíritos dão é o autodescobrimento. Então, pela lógica, a gente vai entender que não existe um movimento de ficar fazendo mudanças de comportamento. O que precisa é esse movimento de autodescobrimento, porque o autodescobrimento transforma as pessoas. E a gente, eu digo, a gente ainda não entendeu a profundidade dessa questão de que o autodescobrimento transforma as pessoas. Então, a gente acha que a gente tem que se conhecer e na hora que vai para o vamos ver como que muda isso, a gente cai na mesma lógica da Igreja Católica, estabelecida há 13 séculos ou 17 séculos atrás. Quando você vê um problema, se esforça para fazer o contrário. Se você é violento, se esforça para ser uma pessoa pacífica. Se você é orgulhoso, se esforça para ser uma pessoa humilde. Se você é arrogante, se você é exibido, se você é vaidoso, se esforça para fazer o oposto, e aí você vai conseguir transformar isso. Não tem nada a ver com doutrina espírita isso. Porque senão, quando Allan Kardec perguntou qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal, os espíritos teriam dado essa resposta. Se esforça para fazer o contrário,
E vai fazendo o contrário várias vezes, que daí uma hora esse contrário vai dar certo. Não foi isso que os espíritos falaram. Eles dizem o autodescobrimento. Então, a gente tem um buraco no movimento espírita, pela falta de conhecimento das psicologias profundas, de como o autodescobrimento transforma a moral. Né? Para transformar comportamento, você se esforça um pouquinho. Essa é a lógica da Igreja Católica. Mas a doutrina espírita está muito à frente dessa lógica de transformação de comportamento. Como eu transformo um comportamento raivoso? Respira fundo e se acalma. Isso é a transformação de um comportamento raivoso. Mas na lógica das psicologias profundas, uma pessoa raivosa, ela não é raivosa por uma escolha. Ah, eu quero ser raivoso. Então, se você não é raivoso por uma escolha, não dá para deixar de ser raivoso por uma escolha. Vocês entendem a lógica? Eu não escolhi ser raivoso, então não dá para escolher não ser raivoso. Só dá para escolher não ser uma coisa quando a gente escolheu ser essa coisa. Então eu vou começar a falar mais alto, eu vou ser uma pessoa mais assim ou mais assado. Aí você pode escolher não ser, porque foi uma escolha você fazer. Mas todas as coisas que nós não tivemos escolha, como a nossa vaidade, a inveja, a arrogância, os medos, todos os nossos problemas comportamentais, que não foram escolhas conscientes, eles não podem ser mudados pela consciência. Então, faz muito sentido quando os espíritos falam que é o autodescobrimento que transforma, mas quando a gente vai lá para as questões comportamentais, a gente continua fazendo o esforço para mudar arbitrariamente o nosso comportamento. E isso Freud já explicou há mais de 100 anos atrás, que todo esforço que você faz para mudar comportamento, em resumo, é um processo repressivo. E Jung vem depois de Freud e vai dizer: tudo aquilo que você não quiser ser vai se transformar na tua sombra. E quanto mais negar a sombra, mais densa ela se torna. Então, essa lógica de que a gente poderia se esforçar para não ser algo, de que a gente pode mudar o nosso comportamento arbitrariamente, ela não tem fundamento nas psicologias profundas, mas o mais interessante é não tem fundamento em Kardec, que poderia falar, sei lá, que a gente é meio louco estudando psicanálise, estudando Jung, que não estão em coerência com a doutrina espírita. Mas é Allan Kardec quem diz isso. O meio prático mais eficaz de se transformar moralmente é o autodescobrimento. Então, eu já vou para um extremo assim, né? Porque eu sou uma pessoa muito crítica, assim, muito intempestiva às vezes, né? E eu já digo, então você para de aconselhar as pessoas o que elas deveriam fazer. Porque o conselho gera desconexão, o conselho ele gera constrangimento e o conselho vai gerar um mal-estar para a pessoa que não conseguiu agora agir de acordo com os teus conselhos, né? A gente deveria ser proibido de aconselhar as pessoas nesse sentido de, você devia ser assim, você devia ser assado, faz um esforço assim, faz um esforço assado. As pessoas vêm sempre com a mesma palhaçada da frase que Emmanuel falou para Chico Xavier, de colocar a aguinha na boca, e a gente acha que, pondo a aguinha na boca, por exemplo, a gente vai deixar de ser uma pessoa agressiva, né? Que acha que rezando, pintando quadro e tocando piano, a gente vai sublimar a sexualidade. E que se a gente fizer voz mansa e a gente chamar as pessoas de meu irmão, a gente vai ser humilde. Se você falar igual o Chico falava, você vai ser humilde. Pelo amor de Deus, isso não tem fundamento psicológico qualquer, isso não tem fundamento pedagógico qualquer, isso não tem fundamento doutrinário. Mas como nós somos espíritas e a nossa grande maioria teve muitas reencarnações na Igreja Católica, a gente veio para a doutrina espírita, a gente lê a doutrina espírita, mas a base do nosso raciocínio continua sendo a mudança comportamental da Igreja Católica. Então, essa lógica toda, ela tem a ver com o que o Jung chama de função transcendente. Tem um texto fantástico do Jung que ele vai explicar como que se dá essa transformação pelo encontro dos opostos na personalidade. E ele vai dizer que esse é o caminho para a renovação da personalidade. Porque o que a gente tem feito é renovação do comportamento. E ele dá isso como direcionamento para a renovação da personalidade.
Ou, como ele diz, esse é um caminho para um novo nível do ser. Acho linda essas duas frases dele, né? Um novo nível do ser, porque é um sujeito com outro nível de consciência, ou uma renovação de personalidade, que no nosso discurso espírita tem a ver com transformação moral, né? Então, só fazendo um parentezinho, caso você não tenha pensado ainda essa diferença, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é moral. E os espíritos dizem: moral é a regra de bem proceder. Ou seja, nós não estamos falando do bem proceder. Nós estamos falando da regra que produz um bem proceder. Isso é moral. Então, eu posso ter um bem proceder aqui com vocês e ser bem querido, bem educado, bem amoroso e posso oferecer para vocês o meu melhor, porque eu estou preocupado que vocês não me critiquem, porque eu estou preocupado que vocês me elogiem, que vocês me valorizem e que vocês falem bem de mim. Então, qual é a regra que me leva a este bom comportamento? É uma regra interesseira, é uma regra egocêntrica, é uma regra egoísta. Jesus Cristo foi lá ao templo. O que ele fez lá no templo quando ele viu os mercadores e aquela palhaçada toda? Toca o terror no templo. Quebra a cadeira, derruba as coisas. O Evangelho de Marcos fala que ele pega um chicote, não diz que bateu em ninguém, mas pega o chicote, né? Já dá para imaginar ele fazendo aquele clac assim para tocar o pessoal. Em termos de comportamento, bonito ou feio? Horrível um comportamento desse. Mas qual foi a regra que leva ele a esse comportamento? De fazer justiça e de ensinar para as pessoas qual era o lugar do divino naquelas relações. Então, a gente, porque ainda é muito raso em termos de análise, a gente consegue analisar o comportamento. E o que os espíritos nos convidaram é para analisar a regra que determina determinado comportamento. Muitas vezes com o filho a gente vai ser rígido e a gente vai dizer: eu falei que se você bebesse e saísse com um carro, você não ia mais dirigir o meu carro porque eu estou dando uma arma para uma pessoa cometer um assassinato. E isso pode parecer um comportamento muito duro, mas a regra que me leva a fazer isso é uma regra divina. Eu estou preocupado com a formação do meu filho. E tem pais que vão ter um comportamento aparentemente muito bom, muito querido, mas porque a preocupação, ou seja, a regra que eles têm é que o meu filho não me rejeite, que o meu filho não sinta por mim o que eu sinto pelos meus pais, que o meu filho não me trate mal, que o meu filho tenha algum desses comportamentos todos. Então, qual é a regra que tem por trás? É de uma pessoa egoísta que só está pensando em si, descomprometido da educação dos filhos. Então, moral não é a mudança do comportamento, como você trata as pessoas. Moral não é o comportamento que você tem, moral é a regra que te faz agir desta forma. Se eu ajo bem bonitinho para ir para o céu, a minha moral é uma moral demoníaca, interesseira, porque eu estou preocupado em ir para o céu. Aí Jesus diz: os que se elevarem serão rebaixados, os que se rebaixarem serão elevados. Então a gente se preocupa muito com o comportamento e não entendeu que existe uma regra que me leva a agir assim. A pergunta de Kardec é como que muda essas regras internas? Como que a pessoa transforma a estrutura da personalidade? E a resposta que os espíritos dão é o autodescobrimento. Porque nenhum esforço que você fizer em termos comportamentais muda a estrutura de personalidade. Essa que é a grande questão. A estrutura da nossa personalidade não se modifica por uma ação egóica. Não existe possibilidade de eu me esforçar para ser paciente. Não existe possibilidade de eu me esforçar para ser brando. Não existe possibilidade de eu me esforçar para ser misericordioso. Não é ao alcance do ego, porque o ego é uma instância infinitamente pequena em relação ao inconsciente. O ego não tem esse poder de fazer mudanças estruturais. O ego, né, Jung vai dizer do ego enquanto uma rolha no oceano. Não existe poder egóico para fazer esse tipo de mudança. Então, quando a gente começa a entender essa lógica mais profunda, a gente tem que abrir a nossa cabeça e pensar, mas então como que muda?
Como que se dá esse processo de dentro para fora? E aí é que entra essa lógica do suportar, da função transcendente, do encontro dos opostos e algumas outras coisas que a gente poderia conversar aqui, que talvez eu pudesse explicar algumas coisas mais. Mas daí eu queria perguntar para vocês como que fica essas coisas iniciais, porque são coisas que para alguns é ofensivo que eu estou dizendo, né? Que o ego não muda, a estrutura de personalidade, que a gente está gastando um tempo danado fazendo mudanças comportamentais quando a gente não entendeu o que é uma transformação moral, que a gente está mudando uma fachada quando a gente não está entendendo qual é a estrutura de personalidade. Às vezes, para algumas pessoas, isso tem um impacto assim, né? Então, eu não sei como que vocês veem isso, se isso faz parte do entendimento de vocês, se vocês têm um olhar para as psicologias profundas, se a gente começa por alguma discussão nesse ponto, se eu estou tão chocado e discordo de tudo que eu não sei nem o que falar, ou o que que a gente pode fazer agora daqui para frente. Eu acho que é interessante a tua proposição, eu fiquei pensando em muitas coisas, né? Porque um dos critérios fundamentais de Kardec é do Espiritismo ser uma ciência de observação em constante progresso, né? E eu fiquei pensando que, quando Kardec codifica a doutrina, lá em 1857, ali Freud tinha 1 ano de idade, né? Portanto, nós não tínhamos psicologias dinâmicas, né? Behaviorismo, etc., com Pavlov, lá aquela coisa toda, do comportamento de fazer os ratinhos obedecer padrões, etc., que depois avançou para outras psicologias que ainda hoje têm muita influência. Mas a ideia de psicologia dinâmica vai se dar 40 anos depois, né? Com Freud, depois com Jung, enfim, com todas as derivações. Então, o espiritismo inicial, ele estabelece as bases para isso que a gente está falando. Realmente, os espíritos já tinham trazido essas matrizes, né? Mas nós não tínhamos ouvido falar de inconsciente. E a ideia do inconsciente, de que o autoconhecimento passa pelo conceito de inconsciente, ele é absolutamente recente como abordagem dentro do nosso meio. Então, a gente fica repetindo realmente que é através do esforço, através do empenho consciente que a gente muda as coisas. Esta ideia, eu acho que é assim, muito presente no nosso contexto doutrinário, mas é muito pouco falada por quem fala sobre isso, como os palestrantes, os estudiosos. Na hora de falar, como tu diz, fica repetindo mais ou menos o realejo do que já está sendo dito. Então, isso que tu tens trazido, eu acho que é muito interessante. Eu fico pensando, e depois, claro, provavelmente vai ser já logo a seguir, como é que se dá isso, né? Como é que se dá? Como é que a gente transforma o inconsciente, né? Porque o inconsciente, para o Kardec e para os espíritos, as informações iniciais, principais, e mesmo no desdobramento hoje atual, fica muito a critério assim, dos obsessores. Tudo que é ruim é de obsessor, né? Quando vem alguma coisa ruim em nós, é algo de fora, e a gente tem que evitar e lutar contra. Então, eu continuo na mesma ideia. Se eu estou me sentindo mal, não sou são influências externas. Então, eu faço um monte de coisa. É fora de mim. E esta ideia que tu traz, não, para um pouquinho. Esses demônios estão muito dentro de mim. Sou eu querendo exprimir algumas coisas. Enfim, então eu acho que, começando por aí, né? E os demais aí também que ficaram pensando nessa primeira parte aí que o Marlon traz, parece a Pelo vocês. menos dê uma palavrinha assim, vocês, do tipo, ah, faz super sentido, ou meu pai do céu, nunca tinha parado para pensar nisso, acho super interessante, ou que loucura isso, esse moço tá louco, porque lá na questão 909 diz que se a gente se esforçar, a gente consegue se transformar moralmente. Diga alguma coisa, pelo amor de Deus. Marlon, eu vou só fazer um comentário da minha pequenez perante todo o teu conhecimento, que eu sei que tu estuda muito, mas eu trabalho em casa espírita, sou trabalhadora de algum tempo, e é bem isso, né? É o que a gente faz, não, nós vamos se esforçar e a gente vai ser melhor. Aliás, é isso que a gente fala, eu também falo isso, né? Não, olha, a gente precisa progredir, vamos melhorar, vamos aprender. Então, realmente não é tão simples assim. As coisas não são tão simples
como a gente verbaliza facilmente. Então, isso me É. fez parar para pensar, porque é uma E a fala questão, nossa. Vera, é que a gente está falando, né? Mas faltou alguém levantar a mão e dizer assim, mas aonde que está em Kardec esse negócio? Vamos se esforçar que a gente vai melhorar, né? Porque faltou a gente, é isso que o Sérgio diz, né? Que a gente está reproduzindo, porque assim, ninguém levantou a mão e disse assim, meu Deus, tudo é fundamentado em Kardec nesse centro espírita, né? Então, qual é a questão que ele disse assim, se esforça que daí você melhora? Não existe essa questão, né? Só para vocês pensarem, fazer uma observação, na questão 909, lá do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelo esforço, vencer as más inclinações? Vocês já ouviram essa questão, né? E alguns estavam meio conflitados aí, né? Que eu senti a energia, né? Aí, o que que os espíritos dizem? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Mas presta atenção, essa questão está falando de transformação moral ou de vencer as más inclinações? São duas coisas diferentes. Transformação moral tem a ver com a estrutura da personalidade. Vencer as más inclinações, ela está falando dos impulsos que nos tomam. Então, na hora que eu tenho vontade de mandar uma pessoa para puta que pariu, eu digo, Marlon, segura, não precisa tratar assim. Isso é a má inclinação. São isso são as nossas, né? Quando Allan Kardec fala, lembra lá do livro do Evangelho, quando ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as más tendências, pela sua transformação moral e pelo esforço em domar as más tendências. Então, são duas coisas diferentes, transformação moral e domar as más tendências. Aqui ele está perguntando dessas tendências que nós temos, que pelo esforço você pode domar. Então, quer dizer, existem muitos destes nossos impulsos e das tendências que a gente pode dar uma segurada e não deixar que elas nos governem. Agora, essa questão passa mais 10 e ele pergunta: e como transforma moralmente? Vocês entendem que se fosse a mesma questão, Kardec estaria sendo repetitivo ou incoerente? Ou os espíritos diriam: ô ridículo, a gente já te respondeu. A gente já falou isso, pelo esforço da vontade, né? Porque a questão é qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal. Então os espíritos diriam: pelo esforço da vontade, nós já falamos isso. Eles dizem pelo autodescobrimento. Então, o esforço da vontade, ele impede que as minhas más inclinações dominem o meu comportamento. Aqui nós estamos na dimensão do comportamento. E para o comportamento, o esforço é suficiente. Transformação moral, nós estamos falando de estrutura da personalidade. Nós estamos falando de regras internas que não têm a ver com o comportamento. É uma questão muito mais profunda. Então, estou trazendo só porque daí, se a gente prestar atenção, está tudo ali posto em Kardec, né? Por que que ele diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ele poderia dizer. Ou reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em domar suas más tendências. Por que que são duas coisas diferentes? Porque transformação moral é uma coisa e domar as más tendências é outra coisa diferente. Para as más tendências, esforço da vontade. Para a transformação moral, autodescobrimento. São duas questões, 909 e 919. Alguém mais? Estou achando legal. Alguém fez um comentário ali, né? Que é coisa muito nova, tipo assim, vamos devagar, mas estou indo, né? Não vi aqui quem. Alguém mais queria fazer um comentário? Marlon, Tipo, aqui, tá indo ou não tá indo? Carla que tinha falado, né? Uhum. aqui. Olha só, para mim faz muito sentido, porque eu te acompanho já há bastante tempo, vi várias vezes o Vai para Dentro, né? É novo, mas é muito criativo, é transformador, é libertador, assim.